Olá, tudo bem com vocês? Esta é a nossa sexta aula da EBD. Estamos estudando o módulo Seitas e Heresias e hoje o tema da nossa aula é Catolicismo Romano. E uma das ênfases que nós queremos dar logo e o assunto sobre o qual vamos abordar e consideramos assim o catolicismo uma seita fundamentado em heresias, tem a ver com a sua prática de adoração às imagens, tem a ver com veneração a Maria e também o papado. E sobre isso nós estaremos falando. O texto áureo para a nossa lição hoje está em Salmos, capítulo 115, versículo 3, que diz o seguinte: Mas o nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que lhe apraz. E a verdade aplicada, ou seja, a base para a nossa aula, aquilo que nós gostaríamos que ficasse gravado no seu coração, é que a oração cristã tem como alvo Deus. Então, quando você vai orar, você fala com Deus e só pode ser mediada por Jesus Cristo. Por isso que a gente ora para Deus e termina a nossa oração falando em nome de Jesus, porque Ele é o único intercessor. Jesus Cristo que está nos céus, à destra do Pai celestial, Ele é o único intercessor. O texto de referência está em Salmo capítulo 115, versículo 4 ao versículo 7. Eu compartilho com você agora e diz o seguinte: Mas os deuses de outros povos não passam de estátuas de ouro e prata feitas por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não sentem cheiro, têm mãos, mas não seguram, pés, mas não andam, e são totalmente mudos. Vou ler o versículo 8 também. Aqueles que fazem essas imagens e as adoram, tornam-se como elas. Esse é a nossa referência, a nossa base para a nossa lição hoje. E nós queremos começar dizendo que, seguindo suas próprias tradições e não a palavra de Deus, a Igreja Católica Romana se desviou das verdades bíblicas. Adoração às imagens, veneração a Maria, instituição do papado e inserção de outras heresias em suas doutrinas. Essa lição refutará as principais heresias do catolicismo romano. Vamos, como sempre fazemos, dar uma olhada na história, nos primórdios da Igreja Católica. A palavra católico, ela vem do grego católicos, com o significado de geral ou universal. Apostólica, porque teve o seu comando inicial aos apóstolos de Jesus Cristo, e romana, por ter conquistado o título de Igreja Oficial do Santo Império Romano. Então, por isso é a Igreja Católica Apostólica Romana. Traduzindo, Igreja Universal, fundada pelos apóstolos, pertencentes ou do Estado de Roma. Vamos falar sobre a romanização da igreja, já que ela teve o seu nascedouro, em Roma. Após vitória sobre seus opositores, vitória esta atribuída ao Deus cristão, Constantino se torna imperador do Império Romano. Agradecido a Deus, Constantino supostamente se converte ao cristianismo, instituindo em 313 depois de Cristo o Edito de Milão ou Édito de Milão, que oficializava o fim das perseguições aos seguidores de Cristo. A partir desse edito,
a igreja não só deixou de sofrer perseguições, como também passou a gozar dos favores do império. Em 380 depois de Cristo, a Igreja Católica Apostólica se romanizou, ou seja, ela acabou tornando-se a igreja oficial do Império Romano. Uma igreja que, de perseguida, passa a ser a grande perseguidora de seus opositores. Uma igreja totalmente descaracterizada, pois, a partir desse título, o seu único objetivo era se firmar como a única igreja de Jesus Cristo e a única permitida pelo Império Romano. Mesmo que isso significasse matar pessoas, como está registrado na história através da chamada Santa Inquisição. Santa Inquisição que só foi possível por ser a igreja oficial do Império Romano, gozando de poderes e privilégios sem limites, que, com um falso combate às heresias, fizeram uma verdadeira caçada aos seus opositores, praticando barbaridades indescritíveis, contrariando orientações da Bíblia Sagrada em Tito, capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte: Tito, capítulo 3, versículo 2, deixa eu ler para você aqui. Não devem falar mal de ninguém, nem contender, mas sim ser bondosos e verdadeiramente atenciosos para todos. A Igreja Católica não foi nem bondosa e nem atenciosa. Ela, através da Santa Inquisição, que é do ano 330, que nós vimos aqui, até o ano 1500, ela teve no poder, foram as maiores atrocidades, e a história conhece esse período em que a igreja se misturou com o Estado como o período das trevas. Tá bem? Bom, a apostasia dos sucessores dos apóstolos. Nos primeiros anos do cristianismo, a igreja, por estar sediada na capital do Império Romano, tornou-se a mais importante do mundo cristão e, consequentemente, o seu bispo mais influente. Assim, conquistou a primazia sobre os demais, culminando com a instituição do papado. Quer dizer, o Papa é o superior a todos os outros líderes da Igreja Católica. Os ocupantes do cargo de Papa, segundo o catolicismo, são os sucessores de Pedro e vigário de Cristo. Vigário é a denominação para o religioso que, investido dos poderes de outro, exerce em seu nome as suas funções. Nesse caso, o escolhido para ser o mediador entre Deus e os homens, pois os vigários de Cristo, o Papa, que fala em nome do próprio Deus, está abaixo de Deus, mas acima dos homens. Esta é uma afirmação da Igreja Católica. Porém, tanto a história da Igreja como a história secular registram fatos e comportamentos daquelas lideranças católicas nada dignas de um líder cristão. Homens que, através da simonia, ou seja, o que é simonia? Simonia é o ato de vender favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas e por aí vai, em troca de dinheiro. Através da simonia, homens conquistavam o direito de ser papa ou uma liderança católica. Ou seja, a Igreja Católica se meteu numa política onde, por conta de interesses de negociatas, alcançava-se cargos de liderança e não por direção divina. A Bíblia ensina diferente. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nos diz primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que eu leio para você, dizendo o seguinte: 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Deixa eu achar.
1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vai dizer: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Não há um outro mediador mais para a Igreja Católica. O Papa é o mediador. Por isso que você não confessa, você não conversa com Deus em nome de Jesus. A Igreja Católica, você tem que ir lá confessar para o padre, e o padre que vai intermediar, vai ser o intermediário entre você e Deus. Não é, mas a palavra de Deus nos diz que o Papa não é o mediador entre Deus e os homens. Esta é a função de Jesus Cristo, que nos conecta a Deus, sendo Ele o único caminho que nos leva a Deus. Por isso que nós oramos para Deus em nome de Jesus. O protestantismo e a reforma da Igreja Católica Romana. Vamos ver essa conexão aí. Como descrito nos pontos 1 e 2 dessa lição, a igreja que começou em Jerusalém estava totalmente afastada dos princípios ensinados pelo Senhor Jesus. Após um período de intensa luta para retornar os rumos da igreja, em 1529 a Igreja Católica se declara a única instituição religiosa ou cristã possível de existir. Diante da situação caótica em que se encontrava a própria igreja e o sentimento reformista, os príncipes germânicos fizeram um protesto contra a tal declaração de que a Igreja Católica era a única igreja. Então, houve um desconforto dentro da própria Igreja Católica, e a partir deste ato surge um grupo chamado de protestantes, ou seja, protestantes, nós somos igrejas cristãs protestantes porque fazemos parte do grupo que protestou contra a Igreja Católica e o comportamento que ela vinha tendo nos últimos 1000 anos, culminando com as ações de um líder católico por nome Martinho Lutero, que liderou um movimento reivindicando modificações na Igreja Católica Romana, dando origem à Reforma, ocorrida em 31 de outubro de 1517, abrindo portas para o surgimento das igrejas protestantes em todo o mundo. Martinho Lutero e as 95 teses fizeram parte de um momento crucial na história da Reforma Protestante. E essas foi as 95 teses que Martinho Lutero escreveu. Nesse documento de Martinho Lutero, estabelecia 95 críticas às diversas práticas da igreja. Ou seja, Martinho Lutero era de dentro da Igreja Católica, não concordou com a prática da Igreja Católica e, junto com um grupo de pessoas, eles protestaram contra o comportamento dela, e Martinho Lutero escreve 95 críticas, entre as quais estavam crítica às indulgências, à usura da igreja por sua corrupção, entre outras situações que eram práticas comuns. O nome oficial desse documento é Disputação do Dr. Martinho Lutero sobre o poder e eficácia das indulgências. A tradição protestante afirma que este documento foi pregado por Martinho Lutero na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 30 de outubro de 1517. Esse acontecimento, no entanto, não tem comprovação na historiografia, e muitos historiadores apontam que o documento, na verdade, existe, mas era uma carta que Lutero escreveu para Alberto de Mainz, o arcebispo responsável pela indulgência, ou seja, tudo aquele movimento que a Igreja Católica criou como sendo necessário para que você
para falar com Deus, tivesse que pagar, oferecer alguma coisa. E esse documento foi muito importante para o crescimento, para o fortalecimento da reforma protestante, porque foi esse documento que serviu de manifesto contra as práticas da Igreja Católica. Esse documento foi largamente replicado na Europa a partir da imprensa, uma invenção do século XV. E quais eram os itens fundamentais, vamos dizer assim, mais importantes que se destacam nessas 95 teses de Martinho Lutero, nessas 95 críticas que ele fez à Igreja Católica? Eu vou citar alguns mais importantes, que é chamado de os 5 sola, ou seja, os 5 somente. Então, o primeiro dele é sola fide, ou seja, somente a fé. Então não precisa de mais nada, o justo viverá pela fé, diz a palavra de Deus. O segundo é sola scriptura, somente a Escritura. Nós não precisamos de outra revelação. A palavra de Deus, ela é em si mesma completa e não precisa de novas informações. A Escritura é suficiente. Terceiro, solus Christus, ou seja, somente Jesus Cristo. Não existe um outro intercessor. Não existe uma outra pessoa que possa se assemelhar a Ele. Não existe uma outra pessoa que possa nos conectar a Deus. Somente Jesus Cristo. Sola gratia é o quarto, ou seja, é somente pela graça. Você não precisa pagar indulgência. Você não precisa confessar o seu pecado. Você não precisa comprar um pedaço de terra no céu. Você não precisa fazer nada, é de graça. É pela graça que nós somos salvos. Não há mérito nenhum em nós. E o quinto é só lhe deu glória, ou seja, toda glória deve ser dada somente a Deus. Alguns reformadores importantes também foram João Calvino, Thomas Müntzer, Jan Hus, Ulrich Zwingli, entre outros, que fizeram parte desse grande movimento ali no século XVI, 15 e 16. O catolicismo romano e a idolatria. Vamos falar um pouco sobre isso. Maria, mãe de Jesus, os apóstolos e outros personagens não são apenas exemplos para os católicos romanos. Eles vão além desse entendimento. A bem da verdade, estes são objetos de culto e verdadeira adoração. A mariolatria, que é a idolatria a Maria, é uma grande heresia e um comportamento que não é aprovado pela Bíblia. Maria, claro, minha gente, Maria é digna do nosso respeito. Não significando com isso tê-la como admiradora ou mediadora, entre Deus e os homens, ou como objeto de adoração, como ensina o catolicismo romano. Maria não é imaculada, ou seja, a Bíblia diz em Salmos capítulo 51, versículo 5, e Romanos capítulo 3, versículo 23, o seguinte: Salmo 51, versículo 5. O fato é que já nasci pecador desde o momento em que a minha mãe me deu à luz. Ou seja, nós já nascemos pecadores. Então Maria não é imaculada, ou seja, ela não tem mácula, ela não tem pecado. Não é verdade. O outro, Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos significa todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. A Igreja Católica diz que Maria é imaculada, ou seja, ela não tem pecado. Maria não permaneceu virgem, pois José não coabitou com ela só, diz Mateus capítulo 1, versículo 25, enquanto ela não deu à luz, tendo filhas após o nascimento de Jesus Cristo.
lembrando que se trata de filhos de Maria e irmãos de Jesus no sentido físico, pois o texto faz referência ao Pai. Então, deixa eu compartilhar primeiro com você Mateus capítulo 1, versículo 25. Olha só o que diz aqui. Porém, José não teve relações com ela até o seu filho nascer, e ele deu-lhe o nome de Jesus. Agora vamos ver o texto de Mateus, capítulo 13, versículo 55. Como é possível isso? Exclamava o povo. Não é ele apenas o filho do carpinteiro? Isso aqui, as pessoas estavam admiradas com o que Jesus estava fazendo na cidade que ele voltou, na cidade de Nazaré, na cidade onde ele nasceu. E as pessoas estavam falando assim, mas quem é esse aí? Não é? Ele não é o filho do carpinteiro? O José e a Maria que mora ali na esquina ali, eles não são filhos. Essa era a ideia desse texto aqui. Como é possível? Não é Maria a sua mãe? E não São Tiago? Olha só, o texto diz que as pessoas perguntavam, ele não é irmão do Tiago? Você conhece o Zezinho ali, o José, o Simão, o Judas? Eles não são seus irmãos? E aqui, gente, está falando de irmãos no sentido físico, a referência física, ou seja, Maria não permaneceu virgem, como diz a Igreja Católica, ela teve outros filhos. E outra coisa também, que é uma heresia, Maria não é a mãe de Deus, visto que Deus é eterno. O Salmo 90, versículo 2, diz que Deus é eterno, ou seja, sabe o que é eterno? Deus existia antes de tudo, simples assim. Como é que ela pode ser Maria se ela é um ser criado? Como é que ela pode ser mãe de Deus? Ela não concebeu, inclusive Maria morreu, né, gente? Como todos nós, inclusive, tá? Então, Maria não é mãe de Deus, não é portadora da graça. A Bíblia diz que Maria é agraciada ou abençoada por ser escolhida para trazer Jesus à sua tabernaculação. Quer dizer, Deus morava, ou seja, Deus vindo ao mundo em Jesus Cristo, seu Filho, habitando no ser humano. Eu quero ler com você Lucas capítulo 1, 28 e João capítulo 1, 14, que vai dizer o seguinte. Deixa eu separar aqui para você. Lucas capítulo 1, 28. Gabriel apareceu a ela e disse, alegre-se, jovem agraciada. Então, ela não tem graça para oferecer, ela também recebeu graça. O Senhor está com você. João, versículo 1, 14. Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai celeste. Portanto, Maria é um belo exemplo a ser seguido. Maria é uma mulher maravilhosa. Maria é uma mulher extraordinária. Nós devíamos olhar para Maria e aprender muito com ela. Mas, queridão, ela não pode ser objeto de culto ou adoração. E ela também não é intermediadora entre nós e Deus. Segundo lugar, a igreja tem uma prática também que não tem fundamento na Bíblia, que é o culto aos santos. A Igreja Católica afirma que deve-se orar aos santos que estão no céu, porque eles intercedem junto a Deus por nós. Mas as Escrituras ensinam que se deve dirigir em oração a Deus, ou seja, nós devemos orar a Deus, e em todas as vezes que orar a Ele, deve fazê-lo em nome de Jesus Cristo. E eu quero compartilhar esses textos aqui com você. O primeiro é Efésios capítulo 4, versículo 6. Não se aflijam em nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês
e não se esqueçam de agradecer-lhe. João capítulo 14, versículo 13. Vocês podem pedir a ele qualquer coisa, está falando, podem pedir a Deus qualquer coisa, em meu nome, é Jesus dizendo. Quando vocês forem orar, vocês podem pedir o que vocês quiserem para Deus, mas tem que ser em meu nome, e eu o farei. E assim o Pai será glorificado por meio do Filho. Também o versículo 16, 23 e 24. Naquele tempo não terão necessidade de me perguntar mais nada. Se pedirem algo ao Pai, Ele dará a vocês tudo o que vocês pedirem, ao Pai em meu nome. Olha, gente, que coisa simples. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ou seja, nós oramos a Deus em nome de Jesus Cristo. Portanto, é contrário à sã doutrina recorrer aos mortos como intercessores juntos a Deus. Nos diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e também 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Eclesiastes: aos vivos sabem que vão morrer. Os vivos sabem que vão morrer. Mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa. Eles nem podem se lembrar de sua vida. Então, quem está orando aí para Pedro, para João, para São Tomé, está perdendo o seu tempo. Simplesmente assim. Olha o que nos diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então, não tem como você conversar com qualquer outra pessoa para falar com Deus. Aquela ideia, pede para a mamãe, não é? Que a mamãe pede para o filho e o filho obedece. Não, gente. A Bíblia diz que eu e você falamos direto com Deus. O nosso contato é direto com Deus através de Jesus Cristo, que é o único capaz de mediar. Porque foi Cristo que morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados. E hoje nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E quando Deus nos olha, Ele não vê nós como somos. Imagina, porque eu e você, se Deus olhar para a gente, nós morreríamos na hora. Quando Deus olha para a gente, Ele nos vê lavados e cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. É o que nos diz Romanos capítulo 8. Justificados, ou seja, vocês agora só foram feitos justos, justificados pela fé, porque vocês acreditaram em Cristo, vocês têm paz com Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então não é Maria, não é nenhum outros dos santos, eles estão mortos, eles morreram. Jesus Cristo está vivo hoje e é Ele que intermedia a nossa relação com Deus. Sobre imagens e esculturas, em Êxodo, Deus dá a Moisés o modelo do propiciatório, ordenado que deveria ser uma só peça, de acordo com Êxodo, capítulo 25, 18 e 19, dizendo o seguinte: depois faça 2 querubins de ouro batido em cada extremidade da tampa. Isso deve ser feito de tal modo que a tampa e os querubins formem uma só peça. Ele está referindo-se aqui à figura dos 2 querubins e a parte que cobria a arca do concerto, que naquela época no Velho Testamento representava a presença de Deus. Essas figuras deveriam ficar dentro do Santo dos Santos, restrito à visitação uma vez ao ano e somente pelo sumo sacerdote, que o sumo sacerdote era o sacerdote dos sacerdotes. Uma vez por ano, ele entrava nos Santos dos Santos e ele tinha um contato com a arca, que era ali no Velho Testamento a presença de Deus, e ali ele fazia a expiação dos pecados. Ali ele apresentava os pecados para serem perdoados. No momento de entrar
de ele entrar, o local ficava coberto por uma nuvem de fumaça do incenso, cobrindo assim a visão das figuras. É o que nos diz Levítico capítulo 16, versículo 13. Ora, fica claro que a figura não tinha como objetivo adoração ou veneração. Então não dá para adorar nenhuma figura, porque diz, mas o sacerdote entrava, ele não via, porque o incenso, a fumaça do incenso, ele não via os objetos, além de estarem dentro da arca, que só um homem via uma vez por ano. Não faz sentido adorar nenhuma imagem, nada. Tá bom? E isso, além do que o propiciatório não foi colocado num lugar de acesso público. Então não era para ser adorado. A ordem divina não deixa dúvidas. Não farás para ti imagens, não te encurvará diante delas. Êxodo capítulo 20, versículo 4 a 5, Deuteronômio 5, 8 e 9 e Êxodo 32, 1 e 2 fala a esse respeito. Bem, vamos a algumas heresias do catolicismo. A Igreja Católica, através das suas tradições, aprova práticas sem fundamentação bíblica, cometendo um verdadeiro desvio doutrinário de coisas como as seguintes. Primeiro, batismo de crianças. Citando os batismos realizados na casa de Lídia, em Atos capítulo 16, 14 e 15, e do carcereiro, Atos 16, 33. Deixa eu compartilhar para vocês onde é que eles fundamentam aqui. Atos 16, 14 e 15. É Atos 16, 14 e 15. Uma delas era Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de tecido de púrpura. Ela era uma mulher adoradora de Deus. E, quando nos ouviu, o Senhor abriu o seu coração e ela aceitou tudo o que Paulo estava falando. Ok? Agora, está falando da família de Lídia. Agora vamos falar aqui o versículo 15 aqui. E foi batizada com toda a sua casa. Olha só. Lídia adorava a Deus, aceitou os apóstolos e foi batizada com toda a sua casa e nos pediu que ficássemos como seus hóspedes. Eu vou ler até aqui e quero ler Atos, capítulo 16, versículo 33, que diz: naquela mesma hora da noite ele lavou as feridas das chicotadas e em seguida ele e toda a sua casa foram batizados. Está falando do carcereiro aqui, que cuidou de Paulo e Silas, que estavam na prisão, e naquela noite o carcereiro e toda a sua família foi batizado. Aqui está falando que a família de Lídia e a família do carcereiro foram batizados. Bom, a Igreja Católica pega isso aqui e diz, não, todo mundo pode ser batizado. O catolicismo defende, com base nesses textos, o batismo de crianças, argumentando que, conforme relatos desses textos e em outros da Bíblia, o batismo alcançou todos da casa, incluindo assim as crianças. Acontece que o texto, ao citar todos, não dá o direito de supor a existência de crianças. Para o cristão, o batismo nas águas é a identificação com Cristo, em sua morte, seu sepultamento, em sua ressurreição. É isso que significa o batismo. Entendimento, compreensão de quem Cristo é. Quando nós somos mergulhados na água, significa que nós estamos morrendo com Cristo, estamos sepultados com Ele, e quando nós somos tirados da água, representa que nós ressuscitamos com Cristo. Olha o que nos diz Romanos capítulo 6, versículo 3 a 5 e 5. O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. No batismo fomos sepultados com ele na morte para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. Vocês se uniram com ele na sua morte e ressuscitarão como ele ressuscitou. Esqueci de passar para você aí. Mas o texto você bem ouviu. Ou seja,
O batismo tem esse significado, essa simbologia, e ele é feito para quem é capaz de compreender e precisa fazer um compromisso com Cristo. Jesus Cristo, o nosso exemplo e modelo, foi apresentado no templo com 8 dias de vida. Lucas capítulo 2, versículo 21 fala sobre isso, e foi batizado já adulto, lá em Mateus capítulo 3, versículo 16. Depois do seu batismo, logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele. Apresentado no templo, Jesus Cristo foi, como era a prática, nos seus primeiros dias de vida. Agora, batizado, ele já era adulto. Por isso, é uma prática sem fundamentação bíblica. Outra coisa também, uma outra heresia, o tal do purgatório. Esta heresia afirma que aquelas almas que não apresentam a pureza necessária para poderem ser admitidas no céu devem descer ao lugar da purificação chamado de purgatório. Para isso, eles baseiam-se em Mateus capítulo 5, versículo 26. E eu quero ler com você aqui Mateus capítulo 5, 26, que vai dizer o seguinte: eu lhe garanto que você ficará ali até pagar o último centavo. Está dizendo de um lugar, segundo os católicos, que a gente tem que ir para pagar nossa dívida de pecado e de erros que nós cometemos aqui. Olha só, eles usam a expressão não sairá dali enquanto não pagares, dizendo que esse é o purgatório, você tem que pagar. Porém, para a interpretação correta dessa parábola, precisa ser lembrado que Jesus sempre utilizou de exemplos do cotidiano das pessoas para ilustrar as verdadeiras verdades espirituais. Então, pelo contexto, Jesus estava contando uma história humana, onde a punição não tinha caráter eterno, e sim passageiro, visto que, nas leis vigentes nos dias de Jesus, o pagamento da dívida devolvia ao acusado o perdão da dívida. Assim, para que a história fosse coerente, Jesus se refere a uma ação habitual e permitida pela lei. E outra, aqueles que morreram sem Cristo não vão ficar no purgatório, não. A decisão é aqui agora. A Bíblia diz: ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tá? Então morreu, meu irmão, meu amigo, acabou. Não tem mais purgatório, ficar purificando, como os espíritas, ficar reencarnando em animal, em gente, em bicho, até se tornar um espírito de luz negativo. Tá bem? Outra coisa, outra heresia, oração pelos mortos. Baseados principalmente em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que eu vou ler para você, saber onde está o fundamento dessa heresia. Essas são as minhas instruções. Ore, faça súplicas, pedido e dê graças por todos os homens. Pois a Igreja Católica defende a doutrina da oração em favor dos mortos com base nesse texto. Eles estão errados, pois nessa referência e em outras nas Escrituras Sagradas, ensinam que a oração deve ser dirigida em favor de pessoas vivas. Após uma vírgula do versículo 1 e no versículo 2, Paulo diz quem são os alvos das orações: pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Então, não existe reinado e muito menos autoridade sob a responsabilidade de mortos, não é mesmo? Então não existe oração pelos mortos. Morreu, acabou. Aqui vale lembrar mais uma vez o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que vai dizer: aqueles... Vou ler para ficar claro para você. E tal como está determinado que os homens morram só uma vez, e depois disso vem o julgamento. Então, assim, está determinado que um homem morra, aí vai para o purgatório, fica reencarnando. Não, a palavra de Deus não fala isso.
Está determinado morrer uma vez e depois já vem o julgamento. Bem, vamos concluir considerando o seguinte: não, é a resposta para a pergunta que muitos fazem se a Igreja Católica é atualmente a igreja que Jesus instituiu. Não. Pois mesmo sendo iniciada pelos apóstolos, escolhidos e comissionados por Jesus, hoje está totalmente fora dos preceitos bíblicos, conforme alguns exemplos estudados nessa lição. A Igreja de Jesus Cristo é aquela que segue fielmente a sua palavra. Se não seguir a palavra de Deus, gente, é uma igreja herética, não pertence a Deus. Se não ensinar, a igreja tem que ensinar a palavra corretamente. Então, claramente, a Igreja Católica tem muitos desvios nos seus ensinos, por isso, é uma seita fundamentada em heresia. Desejo que essa palavra e esse estudo traga luz ao seu entendimento e possa fortalecer a sua fé, para que em você e através de você, o nome do nosso bom Deus continue sendo glorificado. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.